Bomba! Os Estados Unidos acabam de dar um passo que pode mudar o destino da Venezuela e abalar todo o equilíbrio de poder na América Latina. Não estamos falando de discursos ou sanções, mas de helicópteros Apache armados até os dentes, aviões C-17 lotados de tropas e uma logística militar que transformou o Caribe em palco de guerra. Será que Maduro consegue resistir a essa pressão sem precedentes? Ou estamos diante do início do fim de uma das ditaduras mais duras do continente? Agora veja isso. Cada movimento, cada avião, cada decisão está desenhando um cenário explosivo que pode envolver toda a região. Fique até o final para entender o que está por vir. Você está pronto para algo maior do que só mais um episódio de tensão diplomática? Porque o que eu vou te mostrar agora é o tipo de jogada que muda tabuleiros. E não estou falando de dominó, mas de geopolítica militar em outro nível. Imagine, aviões cargueiros, C-17, Globemaster III, cortando o céu, transportando não só soldados, mas tanques, veículos blindados, sistemas de radar, munições e helicópteros AH-64 Apache prontos para pousar, armados até os dentes. Agora veja isso. Não é cena de filme, é cenário real de uma operação que os Estados Unidos montaram estrategicamente contra o regime de Maduro na Venezuela. Por que os Apaches são tão intimidadoras? Porque não é só mais um helicóptero. O Apache é uma máquina projetada para a guerra moderna. 2 motores turboeixo GE T-700 GE 701D, capaz de carregar até 16 mísseis Hellfire, foguetes Hydra 70, um canhão de 30 mm, sensores avançados, visão noturna. Ele pode voar a mais de 280 km/h, escalar alturas acima dos 6.000 metros, operar à noite em condições adversas. E os C-17? Esses são os titãs da logística americana. Capacidade de carga absurda, até cerca de 75 toneladas de carga útil. Autonomia para voar milhares de quilômetros sem parar, pousar ou decolar em pistas curtas, às vezes não pavimentadas, operar de bases avançadas com mínima infraestrutura. Pergunta para você: se fosse Maduro, você confiaria nos seus tanques soviéticos e blindados antigos, sabendo que do outro lado do céu há Apaches com Hellfire e radares que veem no escuro, sendo monitorado por drones e aviões cargueiros que chegam de madrugada? Spoiler: essa dúvida já está corroendo a moral do regime, porque não é só força bruta, é superioridade estratégica e psicológica. Esse combo é projetado para algo maior do que transportar equipamento. É para enviar uma mensagem de que os Estados Unidos não estão mais apenas de luvas diplomáticas, nem só de sanções econômicas. Estão dispostos a jogar pesado. Vamos aos números, porque eles falam por si. Cada Apache pode carregar até 16 mísseis AGM-114 Hellfire, além de foguetes e um canhão automático capaz de disparar 625 tiros por minuto com precisão cirúrgica. Traduzindo, tanques T-72, de origem soviética, que compõem a espinha dorsal das forças de Maduro, viram alvos móveis fáceis diante dessa tecnologia. Agora veja isso. Um único Apache consegue destruir em segundos o que levou anos para ser comprado a duras penas por Caracas. E não é só poder de fogo. Os Apaches têm sistemas de visão noturna e sensores infravermelhos que transformam a noite em plena luz do dia para seus pilotos. Já o soldado venezuelano mal tem combustível para manter os blindados em patrulha. Irônico, não? De um lado, equipamentos capazes de operar em silêncio mortal no escuro. Do outro, veículos que muitas vezes ficam parados por falta de manutenção. Mas há mais uma curiosidade que torna tudo ainda mais humilhante para Maduro. Os Apaches não foram enviados apenas para atacar, mas também para observar. Suas câmeras de alta resolução e sistemas de coleta de inteligência monitoram cada movimento. É como colocar olhos eletrônicos gigantes sobre os quartéis venezuelanos. Imagine tentar mover tropas e saber que, a centenas de metros no ar,
Alguém registra cada passo que você dá. Você já ouviu aquele ditado de que um exército marcha sobre o estômago? Pois bem, no caso dos Estados Unidos, não é só sobre soldados bem alimentados, é sobre aviões, navios e bases estratégicas funcionando como um relógio suíço, porque guerra hoje é menos sobre músculo e mais sobre logística. Os C-17 não saíram da Flórida ou do Texas apenas para passear pelo Caribe. Cada pouso em Porto Rico ou na Colômbia foi parte de um quebra-cabeça cuidadosamente planejado. Estamos falando de bases avançadas, transformadas em centros de comando capazes de receber blindados, radares e tropas inteiras. Imagine um aeroporto comum de uma cidade pequena, sendo, de repente, convertido em uma fortaleza aérea. Hangares improvisados, depósitos de munição, helicópteros sendo montados em tempo recorde. É isso que os americanos fazem de melhor: transformar qualquer pista em uma plataforma de guerra. E claro, não dá para esquecer da Marinha. Enquanto Maduro mal consegue manter seus navios em operação, os Estados Unidos espalham destroyers e porta-aviões pelo Caribe, como quem coloca peças no tabuleiro de xadrez. Cada navio é um quartel flutuante, com radares, mísseis e capacidade de lançar caças a qualquer hora. Agora veja isso: um bloqueio naval que controla cada entrada e saída da Venezuela. Nenhum combustível, nenhuma carga suspeita entra sem ser detectada. Aqui vai uma curiosidade. Durante operações no Oriente Médio, os americanos chegaram a realizar até 900 voos de carga por semana em rotas logísticas, algo que Maduro nem consegue imaginar com sua frota de cargueiros soviéticos ultrapassados. E aqui vai a ironia. Enquanto Caracas enfrenta apagões de energia, filas de gasolina e hospitais sem suprimentos, Washington mostra que pode sustentar uma operação continental com precisão milimétrica. Antes mesmo do primeiro disparo, a guerra já estava sendo vencida. Como? Pelo medo. Porque acredite, nada abala mais um exército do que a sensação de estar sendo observado 24 horas por dia. Os helicópteros americanos não apareceram apenas para atirar. Eles surgiram realizando voos noturnos constantes. Para os soldados venezuelanos, cada ruído distante no horizonte podia ser um Apache se aproximando. Agora veja isso: homens mal pagos, sem comida decente, obrigados a vigiar bases que sabiam estar totalmente expostas. É como colocar um vigia sozinho em frente a uma alcateia de lobos. E a situação não parava por aí. Drones de vigilância e sistemas eletrônicos instalados em bases da Colômbia e do Caribe rastreavam cada movimento do exército venezuelano. Um simples deslocamento de tropas era detectado em minutos e transmitido direto a Washington. O resultado foi devastador. Comandantes começavam a mudar ordens a cada hora, desconfiados de que estavam sendo espionados. Tropas de baixa patente fugiam ou simplesmente se recusavam a cumprir missões suicidas. A confiança, o elemento invisível que mantém um exército unido, começou a desmoronar. Você sabia que em guerras modernas, cerca de 70% das derrotas não acontecem no campo de batalha físico, mas no psicológico? Soldados desmoralizados abandonam posições antes mesmo de lutar. E foi exatamente isso que os Estados Unidos provocaram na Venezuela, sem disparar uma única bala. Se existe algo que Maduro sempre soube usar, foi a propaganda. Durante anos, suas televisões estatais repetiram a mesma ladainha: o Império Americano quer nos invadir, defenderemos a pátria até o fim. Mas quando os helicópteros Apache começaram a aparecer nos céus, e os cargueiros C-17 despejavam toneladas de suprimentos, até o público mais fiel passou a rir dessa narrativa. Veja isso: enquanto Maduro exibia discursos inflamados na TV, jovens venezuelanos filmavam os helicópteros americanos e postavam nas redes sociais com frases como "A liberdade está chegando". A propaganda oficial virou piada, memes tomaram conta das redes sociais, e o que era para ser medo virou esperança. E não foi só nas telas.
Os comboios de ajuda humanitária organizados na fronteira colombiana chegaram carregados de comida e medicamentos para milhões de venezuelanos que há anos convivem com a falta de remédios básicos e filas intermináveis por pão. Ver aviões americanos trazendo caixas de suprimentos foi quase como testemunhar um milagre moderno. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos já usaram a tática de combinar ajuda humanitária com pressão militar, criando uma espécie de poder duplo. Por um lado, mostram força, por outro, oferecem a mão. O resultado quase sempre é devastador para regimes autoritários. Ironia do destino. Maduro tentou vender a presença americana como uma ocupação estrangeira, mas nas ruas o povo chamava os mesmos aviões de Porta da Liberdade. Propaganda estatal contra a realidade visível, e a realidade, mais uma vez, venceu. Se no campo militar a vantagem já era clara, no tabuleiro diplomático a situação de Maduro ficou ainda mais constrangedora. Porque, veja bem, o peso real vem quando o mundo inteiro começa a virar as costas para você. A União Europeia não chegou a levantar bandeira de guerra, mas deixou bem claro: entendemos as medidas dos Estados Unidos em nome da estabilidade regional. O Canadá foi ainda mais direto, afirmando que Maduro já não tinha qualquer legitimidade e que a pressão americana era dura, mas necessária. E na América Latina, países como Colômbia e Guiana apoiaram abertamente as operações, enquanto outros, como Panamá e República Dominicana, forneceram infraestrutura logística para dar suporte. Agora veja isso. Quando até vizinhos que antes se mantinham neutros passam a cooperar contra você, é sinal de que o castelo está ruindo. E claro, não poderiam faltar as reações teatrais. A Rússia classificou o movimento como provocação. O Irã falou em ocupação perigosa. Mas a verdade é uma só. Nem Moscou, nem Teherã têm condições de enviar tropas ou navios suficientes para sustentar Caracas. Ironia pura. Gritam alto no microfone da ONU, mas na prática não passam de vozes distantes, incapazes de atravessar o Atlântico. Analistas militares destacam que, em 2024, a Rússia já enfrentava limitações sérias em projetar poder fora da Eurásia devido ao desgaste da guerra na Ucrânia. O Irã, atolado em sanções, mal consegue manter sua marinha operando no Golfo Pérsico, que dirá no Caribe. Resultado? Maduro não só estava isolado militarmente, mas também politicamente. Sua diplomacia se resumia a discursos vazios, enquanto a oposição ganhava força respaldada pelo apoio internacional. Um regime que já não tinha legitimidade interna, agora também não tinha aliados reais fora de casa. Os Estados Unidos intensificaram as sanções sobre o petróleo, principal fonte de receita da Venezuela. Antes, Caracas exportava mais de 2,5 milhões de barris por dia. Hoje, mal consegue passar dos 700 mil. A diferença? São bilhões de dólares que deixaram de entrar nos cofres do regime. Agora veja isso. Cada barril que não sai significa hospitais sem verba, militares sem soldo, programas sociais sem combustível para continuar de pé. E para garantir que nenhuma ajudinha chegasse de Moscou ou Teherã, a Marinha Americana no Caribe montou um bloqueio informal. Cada navio suspeito de levar combustível, peças ou até armas para Caracas era rastreado e, muitas vezes, interceptado. A ironia é cruel. Enquanto Maduro insiste em discursos sobre soberania nacional, ele não consegue sequer controlar a entrada e saída de navios no próprio litoral. Pior ainda, parte da pouca produção de petróleo que restava era feita em joint ventures com empresas estrangeiras, que, pressionadas por Washington, reduziram ou suspenderam operações. Analistas lembram que a Venezuela, nos anos 2000, chegou a ter uma das maiores reservas de caixa da América Latina, com o petróleo a mais de $100 o barril. Hoje, essas mesmas reservas viraram sucata enferrujada, e o país depende até de importação de gasolina. A oposição, fortalecida, como nunca,
já começava a desenhar cenários de transição, conversando com a comunidade internacional sobre eleições e novas lideranças. E o povo? Esse já não via os Estados Unidos como invasores, mas como catalisadores de uma libertação há muito esperada. E a ironia da história não poderia ser mais cruel. Maduro, que por anos se gabou de resistir a todas as pressões externas, agora estava encurralado em seu próprio palácio, vendo que até seus generais já não demonstravam a mesma lealdade. Analistas apontam que, em situações semelhantes, regimes autoritários raramente sobrevivem quando enfrentam pressão simultânea em 4 frentes: militar, econômica, diplomática e psicológica. E a pergunta final fica para você, que acompanha essa história. Será que esse é apenas o começo de uma intervenção total, ou já estamos assistindo, ao vivo, ao último capítulo de uma ditadura que parecia interminável? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o Clube de Membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!